Boa noite. O Expresso Jurídico de hoje vai abordar os conceitos da teoria geral do processo. Direto da Biblioteca Padre Antônio Lages Magalhães de Lorena, o repórter Jorge Cornélio nos traz informações a respeito de procedimento. Boa noite, Jorge. Boa noite, André. Procedimento é o conjunto regulador de atos que ligados formam um processo. Eles estão esteados nas disposições legais e diz respeito quanto à forma, à sequência, à modalidade e o momento que deve surgir, determinando a sua sequência e dando agilidade aos procedimentos. Jorge, quais são as fases do procedimento? Então, as fases do procedimento. Fase postulatória. Ela é composta entre a contestação, que o livro precisa de consideração do réu, da exceção e da reconvenção. Depois temos a fase do julgamento, que pode existir na fase de extinção do processo sem o julgamento do mérito, pode haver também a saneamento do processo e também a extinção do processo com o julgamento do mérito. Posterior a isso, inicia-se a fase instrutória. A fase instrutória ocorre quando há necessidade de produzir provas durante o processo, sendo que se não houver essa necessidade, pula-se essa fase. Seguindo-se a isso, temos a quarta fase, a fase decisória, a qual o juiz deverá proferir uma sentença. Se este não estiver apto a fazê-lo, deverá a sentença ser destinada a outro juiz, que deve proferir a mesma em até 10 dias. Muita gente confunde procedimento com processo. Quais as diferenças entre eles? Então, processo é um instrumento de realização do poder. Como tal, ele é composto de diversos atos, sendo somente a força motriz da relação jurídica. Já o procedimento é uma noção formal, ou seja, ela determina como deve se instaurar o processo, bem como deve se desenvolver, assim como deve se terminar, tornando-se assim, a parte do procedimento é a parte imaterial de toda a relação jurídica. Essa seria bem a distinção. O processo é o conjunto entre procedimento mais a relação das partes, e o procedimento é cada ato isolado Obrigado, Jorge. E para falar com mais detalhes a respeito de processo, chamamos ele, Dr. Gavazzi, o qual eu sou fã número 1. Obrigado, doutor, pela sua presença aqui no estúdio. E eu gostaria que o senhor nos explicasse melhor o que é processo. Primeiramente, boa noite, Rodrigo. Boa noite, André. É um prazer estar aqui no estúdio com vocês, participando do Expresso Jurídico. Respondendo a sua pergunta, processo é um instrumento usado para fazer justiça, para chegar a uma igualdade na sociedade. Então ele tem a finalidade principal de fazer a justiça na sociedade. Doutor, sabemos que é o juiz quem julga. Me fale a respeito dessas decisões. O juiz julga, André, conforme a sua consciência, mas ele tem que fundamentar as suas decisões. São 3 tipos de decisões que ele pode tomar. A primeira é o despacho. O despacho, o juiz está informando as partes o próximo ato do processo. A segunda é a decisão interlocutória, que ela resolve questões incidentes do processo. Essa decisão do juiz cabe recurso, que é chamado de agravo de instrumento. E a última é a sentença. A sentença é a decisão final, porque ainda cabe recurso também, como a decisão interlocutória, só que o nome é apelação quando você recorre da sentença. Quais são as fases do processo? São 6 fases, André. A primeira é a postulatória, é aquela do pedido inicial, é a petição inicial feita pelo autor. Depois vem a ordinatória, é aquela que organiza o processo, o que tem para corrigir. A terceira é a fase de produção de provas, também chamada de instrutórias. A quarta é a fase decisória, é a fase de sentença. A quinta é a fase recusória, onde aquela parte que não está satisfeita com a decisão recorre. E por último é a fase de execução. Obrigado, doutor. A repórter Brute Campos está ao vivo e nos traz informações a respeito da jurisdição direto do Planalto Salesiano Dom Bosco. Isso mesmo, Rodrigo. Podemos dizer que a jurisdição é uma das funções do Estado e, ao mesmo tempo, é poder e atividade. Como poder, é a capacidade de decidir e impor decisões. E como função, expressa o encargo que têm os órgãos estatais de promover a pacificação de conflitos.
E como atividade, ela é o complexo de atos do juiz no processo, cumprindo a função que lhe compete. Bruti, onde se entra a lide, que é quando o conflito é levado ao judiciário, onde ela entra na jurisdição? A lide é a referência para se exercer a função jurisdicional. E o que difere jurisdição da legislação? Ela difere da legislação porque consiste em pacificar situações conflituais apresentadas ao Estado juiz, fazendo justiça em casos concretos. O repórter Bruti está com a presença da doutora Camicode, especialista em direito de agir. É com você, Bruti. Exatamente, Rodrigo. Nós vamos conversar com a doutora Code, que vai nos explicar um pouquinho sobre a ação. Boa noite, doutora. Qual é a explicação para a afirmação não há direito sem ação? Boa noite. Como não há direito sem ação, também não há ação sem direito, porque a jurisdição é inerte, precisa ser provocada. De modo que cabe ao titular da pretensão assistida invocar a jurisdição. Assim, o sujeito de interesse vai agir com direito ou poder à ação. Bruti, gostaria de saber se a ação é baseada em alguma garantia. Doutora, a ação é baseada em alguma garantia? Sim, sendo um direito de natureza pública que tem por conteúdo o exercício da jurisdição, a ação tem inegável natureza constitucional. A garantia constitucional da ação tem como objeto o direito ao processo, assegurando às partes não somente a resposta do Estado, mas ainda sustentar as suas razões. E o devido processo legal faz parte da ação em si? Doutora, o devido processo legal faz parte da ação em si? Trata-se de direito e provimento jurisdicional, qualquer que seja a sua natureza deste. O direito ao contraditório, o direito a influir sobre a formação de convencimento do juiz, tudo através daquilo que se denomina tradicionalmente o devido processo legal. Obrigada, doutora. É com você, André. Vamos agora para as perguntas dos nossos seguidores. Lembrando que o nosso Twitter é o @expressojurídico. Caso tenha alguma pergunta, nos envie. O @Luiz Rebelinho está perguntando para você, André, o que são autos do processo? É a parte física do processo, ou seja, são os documentos originais ou cópias de documentos autenticados que estejam no processo. Termos escritos com decisão do juiz, intimação das partes, citação, enfim, todas as folhas do processo. O @DJ Tutitu quer saber se qualquer pessoa pode ter acesso aos autos. Rodrigo, todo o processo ele é público, ou seja, qualquer pessoa pode ter acesso, exceto se tramitar, em segredo de justiça. Lembrando que os principais motivos de segredo de justiça são as causas de família e também o interesse público. E a última seguidora, a @Luísa Piovani, quer saber o que é carga dos autos. Carga dos autos seria a retirada dos autos do fórum, ou seja, o qual só pode ser feito pelas partes por seus procuradores e seus advogados. Acredito que conseguimos responder as perguntas dos internautas e vamos ficando por aqui. Fique com a sua programação local. Tenha uma boa noite.